pessoal, vamos iniciar aqui então. Sejam todas e todos bem-vindos a mais um dia de Maratona de Cultura Digital, que está acontecendo aí ao longo dos próximos dias, até o dia 5 de fevereiro de 2021. Estamos recheados de programações para fazerem parte do período de planejamento pedagógico das instituições de ensino. Então, participem, vejam a programação, porque tem muita coisa que certamente vai ajudar muito vocês nesse período de planejamento. E hoje nós teremos a apresentação, a palestra, junto com o Michel e junto com o Álvaro, nosso vice-presidente da Tecnologia Educacional, falando sobre gestão de mudança, com o assunto quais os impactos na implantação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, no cotidiano das escolas. Então, a gente vai contar agora com a participação do Michel, que ele é o Head de Governança do hubedu.org, né? Ele já faz uma apresentação mais ampla para vocês também. E o Álvaro, que já vai estar fazendo parte junto com a gente aqui, que é o nosso vice-presidente da Tecnologia Educacional. Então, eu já me adianto, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje, Michel, pela disponibilidade. Vai certamente ser uma conversa muito legal aqui com as escolas que estão participando com a gente. E qualquer pergunta que vocês tenham, pessoal, eu estou cuidando aqui do chat normalmente, tá bom? Então, qualquer interação, eu vou anotando aqui e tá compartilhando posteriormente com o Michel, ok? Bom, Michel, deixo para você agora, então. Estou aqui nos bastidores e precisando só dar um alerta, tá bom? Obrigado, Willy. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar com vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu acho que no momento tão delicado que a gente está vivendo no país e no mundo, com toda essa questão de pandemia, a gente poder parar e pensar em formas de planejamento, em novas ideias, isso daí é bem importante. Muito obrigado. Eu queria compartilhar minha tela agora para a gente iniciar, então, essa conversa com essa apresentação. Depois o Álvaro vai falar e depois a gente retoma com outras questões. O que eu gostaria de falar com vocês é a questão da gestão de mudança e LGPD. E por que esse tema? Vocês vão entender que a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é bastante complexa e o que eu pretendo apresentar para vocês hoje não são os detalhes legais. Eu trabalho há mais de 20 anos com escolas e tecnologia e implantei uma série de programas e uma série de novas tecnologias dentro de escola, e a minha especialidade é mais na questão da gestão de mudança. Como é que a gente cria novas culturas para que a escola vá aos poucos se transformando, né? Que ela respeite os ritmos da escola. Então, eu não vou falar dos detalhes da Lei Geral de Proteção de Dados, mas o que sim eu vou falar é como é que a gente pode facilitar a mudança de cultura escolar para a LGPD. O que a gente precisa olhar, o que a gente precisa fazer na escola para garantir uma mudança de cultura, né? A grande dificuldade que a gente tem é que as novidades, principalmente no cotidiano escolar, elas precisam se transformar num fazer que é possível da escola, aos poucos, ir assimilando e transformar na sua forma de fazer. E a LGPD, como novidade, ela traz necessidades de mudança. Então, como é que a gente facilita isso? Então, a primeira coisa que eu gostaria de ver é que existem mudanças que são lentas e mudanças que são rápidas. Agora, lento e rápido é relativo, né? Eu estou falando lento e rápido na escola, né? Os tempos da escola são bastante lentos, as transformações às vezes levam décadas para acontecer. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Um dos papéis da escola é ser o garantidor da formação da próxima geração. E, por causa disso, a gente tem que ser cuidadoso. Por isso, uma característica muito especial da escola é que as transformações são lentas. O exemplo de uma transformação lenta é a BNCC. Na verdade, ela já tem discussão há mais de uma década, né?
É lógico que quando a gente fala BNCC, a gente está falando na aprovação da lei ou na legalização da BNCC. Mas a discussão foi bastante extensa, né? E até hoje a gente luta pela implantação dela. Mas isso é uma transformação de década, né? E aos poucos ela vai chegando na escola. Agora, por outro lado, a gente tem transformações que são mais rápidas, o novo ensino médio e a própria LGPD, que são coisas que são discutidas há 4, 5 anos, alguma coisa assim, que elas ganham forma, que elas ganham estrutura e que elas passam a entrar num contexto de leis que exigem transformações da escola, né? Então, a gente está vendo transformações lentas, a gente pode considerar na escola, coisa que demora décadas, transformações mais rápidas, a gente pode pensar em coisas que demoram de 3 a 5 anos para serem implementadas. Esse ano que passou, a gente aprendeu que existem transformações ultra rápidas, né? A questão do ensino remoto em 2020, ela obrigou a maior parte das escolas do mundo a entrar no modo de ensino remoto, nas suas várias modalidades, em questão de semanas, né? Isso é uma coisa que carrega um desafio que a escola não estava acostumada a vivenciar, né? E isso carrega ensinamentos e carrega também traumas para todos os envolvidos, né? Agora, para todas essas etapas de transformação, a gente tem uma metodologia de como a gente pode facilitar essas mudanças. E isso a gente chama de gestão de mudança. Quais são as medidas, como é que a gente trabalha essas questões de mudança e como é que a gente adapta novas coisas para uma cultura escolar, sabendo que a gente trabalha num ambiente complexo, a gente tem vários participantes da história, a gente tem professores, alunos, a gente tem pais, a gente tem terceiros, a gente tem pessoal de suporte, a gente tem uma série de envolvidos nessas mudanças e a gente está mudando a cultura escolar, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês são 5 passos que a gente pode ter como base, como ponto de partida para pensar mudanças. A gente não pode chegar numa hora de transformação, e aqui a gente está pegando o caso da LGPD, mas a gente poderia aplicar o novo ensino remoto, o novo ensino híbrido que está se propondo para as escolas agora, ou para as mudanças que provavelmente vão acontecer na medida que as fases da pandemia melhoram ou pioram nas regiões. A gente precisa se preparar para mudanças e a gestão de mudanças, ela traz uma série de ferramentas para auxiliar isso, para ela não ser simplesmente a mudança não ser uma coisa que a gente é pego de surpresa e a gente não sabe o que fazer, né? Então, os 5 passos que a gente tem, que eu acho que, de forma geral, a gente pode descrever como que a gente pode gerenciar e a gente pode liderar um processo de transformação e como é que a gente pode mudar e adaptar a visão da escola para a LGPD, a gente tem um primeiro passo, é o passo da urgência, né? E o passo da urgência, ele tem vários aspectos. A gente tem que mobilizar a escola para entender que isso é urgente. Quer dizer, o que significa urgente? Que precisa fazer amanhã? Não, mas é uma coisa que ela está presente e legalmente a gente tem alguns marcos disso, que ela já está valendo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela já está valendo e os próximos passos dela serão implementados a partir desse ano. Então, existe uma urgência, primeiro, legal, mas existem também outras urgências que elas se colocam aí, né? E para a gente entender a urgência da LGPD, ela fala, né, principalmente na questão de privacidade, né?
Mas se a gente olhar direito o nome, ela se chama Lei Geral de Proteção de Dados. E dados é uma coisa que a gente não está acostumado a escutar no cotidiano escolar. A gente fala de muitas coisas na escola, de pedagogia, de linhas pedagógicas, se é mais construtivista, se é mais conteudista, se isso, se aquilo. Mas dado não é uma coisa que a gente escuta normalmente na escola, tá? Porém, será que a gente gera dados, né? E quando a lei ela coloca um ciclo de dados, né? A gente coleta dados, a gente usa dados, a gente compartilha dados, a gente armazena dados e a gente elimina dados, tá? Então, o que isso daí significa para a escola? Significa que acho que a primeira urgência que a gente tem que ter para uma mudança de cultura é entender que a escola, sim, gera dados, tá? E dados que a escola gera não é apenas os dados de nota de aluno, né? Talvez isso daí seja a coisa mais evidente que a gente tem, são as evidências pedagógicas. Olha, o aluno tem nota, ele tem média, para passar de ano ele precisa atingir uma determinada média, né? A gente tem conselho de classe no fim do ano, que tenta verificar quem pode passar, quem não pode, quem precisa. Quer dizer, a gente imagina que dados são isso. Ou dados dos alunos, dados pessoais, quem são os pais, quais são as condições de saúde do aluno, se ele tem alguma necessidade especial. Quer dizer, tudo isso são dados que a gente coleta, né? E a gente usa esses dados para uma série de coisas. Agora, existem alguns outros dados que a gente não enxerga de uma forma imediata. E isso é que a gente precisa estar atento. A primeira urgência que eu quero trazer para vocês não é apenas a urgência legal, mas sim também a urgência da gente começar a entender que a escola é um grande, grande gerador de dados, tá? Desde a catraca que os alunos passam, que junta dados sobre quem entrou, quem não entrou, até as câmeras de segurança que vão gravando o que acontece no pátio, o que acontece em determinadas das áreas públicas da escola, por questões de segurança, isso daí é considerado dado, né? Quer dizer, a gente tem uma série de dados que a gente não enxerga e a gente precisa aprender a olhar para eles. A gente precisa ter uma nova cultura que aponte para todas essas necessidades novas que a LGPD aponta. Tudo aquilo que a gente coleta de informação, no fundo, para a LGPD, é considerado dado. Tá? Esse dado ele pode estar escrito, ele pode estar escrito em cadernos, e se a gente pensa num caderno de anotações, a gente coletou dados, a gente vai usar esses dados podem ser compartilhados, eles podem ser armazenados numa estante que tenha vários cadernos, mas a gente tem que cuidar, porque esses cadernos, eu estou usando o caderno como exemplo, não é necessariamente isso que a gente tem numa escola, mas a gente tem um cuidado extra que a gente precisa ter com tudo aquilo que é considerado dado. E toda informação é, sim, considerada dado, né? E a gente tem que saber que eles têm um ciclo. A gente coleta, a gente usa, a gente compartilha, a gente armazena esses dados e a gente tem que aprender também a eliminar. Tudo aquilo que a gente puder eliminar de dado, ela diminui a possibilidade da gente ter risco de vazamento de dados. Tá? E isso, então, seria uma nova gestão que a gente teria que ter, que é de diminuir risco. Quer dizer, todo aquele dado que a gente pode eliminar ou pode tornar ele anônimo, ele passa a ser uma coisa que não interfere na nossa operação, ela não interfere na operação da escola em relação ao LGPD. Quer dizer, ela passa a ter um peso menor. É um dado não identificado, é um dado anônimo, é um dado eliminado, a gente não tem mais que se preocupar com ele. Então, essa nova urgência, ela se traz pela LGPD. A gente precisa começar a olhar que a escola, sim, é um polo gerador de muitos dados,
E dados não são apenas notas, ou dados não são apenas características ou dados familiares dos alunos. A gente tem uma série de dados que são gerados cotidianamente pela escola. E na medida que a gente tem mais tecnologias, a gente passa a coletar muito mais dados. Então, eu queria trazer para vocês uma informação que eu aprendi ontem, na final de um grande prêmio mundial de edtechs, né? E que eles trazem uma questão bastante importante, né? Normalmente, a escola consome conteúdos através de livros, né? Então, essa é a principal forma do aluno e do professor terem uma ferramenta de trabalho conjunto, né? Então, são os livros pedagógicos, são os livros de exercício, enfim, a gente tem uma série de instrumentos que são isso. Mas o que esse concurso trouxe ontem como informação é de que as plataformas, como vocês podem observar, elas têm crescido de uma forma muito, muito grande. Tá? O que são essas plataformas? Antigamente, quando a gente falava em ferramentas pedagógicas de tecnologia na escola, a gente estava falando de softwares que a gente comprava via CD, DVD, alguma coisa assim, e a gente instalava nos computadores. Hoje em dia, cada vez mais, a gente usa plataformas, ou seja, são sites que a gente acessa e que neles os professores e alunos desenvolvem atividades. A gente pode pegar vários exemplos de softwares de matemática ou de português que, no fundo, todo aluno precisa ter um login e senha, né? E ele entra numa plataforma. E essa é a grande tendência que a gente tem hoje em dia, né? Então, dentro da urgência, a gente precisa começar a mapear que, na verdade, toda plataforma que a escola acessa, seja o professor que resolveu fazer um exercício no Kahoot, seja qualquer outra plataforma que a escola esteja usando, está havendo uma transferência de dados para terceiros. E isso é uma novidade que a gente tem que ver que ela é crescente, tá? Então, nessa urgência, é necessário fazer um grande mapeamento e a gente precisa ter um novo olhar sobre o que significa dados na escola e, principalmente, para onde esses dados estão indo. O que é mantido na escola para a gente fazer uma gestão deles dentro da escola e o que sim é compartilhado com terceiros, né? O segundo passo que a gente tem que cuidar é que a gente aqui está falando de uma questão de liderança. Não é uma questão apenas da gente traduzir e ter novas ordens dentro da escola. A gente tem que ter um novo olhar que a LGPD traz e que a gente não imaginava que dados eram tão presentes na nossa vida, e a gente tem que saber administrar isso. Para isso, a gente precisa ter uma liderança, seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas que vão trabalhar com a questão legal, que vão fazer esse mapeamento e que vão, principalmente, estabelecer o terceiro ponto, que é a comunicação, né? Essa liderança ela precisa constantemente estar se comunicando com pais, precisa se comunicar com professores, precisa se comunicar com terceiros, precisa se comunicar com alunos, e a gente precisa criar um ambiente de muita transparência para que isso possa ocorrer de uma forma tranquila. Geralmente, todo o processo de gestão de mudança, ele tem um calcanhar de Aquiles muito forte, que é essa questão tanto de liderança, quer dizer, quando você não tem um grupo que toma a frente, que dá o exemplo, que mostra para os outros, não é apenas dar ordens, não é apenas criar regras novas, a gente está querendo mudar uma cultura, tá? Então, é muito importante a questão da liderança e a questão da comunicação. Muitas vezes as mudanças, elas
travam exatamente por comunicação que não é feita, ou que não é bem feita. Então, esse dado a gente precisa ter em mente de que é importante tanto estabelecer uma liderança sólida, que ela não se baseie simplesmente no poder que ela tem, mas que seja realmente um exemplo para a comunidade escolar e que aponte, que ajude a liderar esse processo de enxergar como que a escola trabalha seus dados, sabendo que os dados têm uma abrangência muito maior do que num primeiro momento a escola consegue enxergar. E quando a gente tem uma comunicação bem executada e processos claros para todos os envolvidos, né, para os pais, eles têm que autorizar determinadas coisas de informação dos seus filhos. Quando a escola tem ferramentas para poder administrar o que ela sim compartilha, o que ela não compartilha com terceiros, que ela possa fazer essa gestão de uma forma um pouco mais fácil e mais transparente para ela, né? Que ela entenda que isso daí faz parte agora do cotidiano dela. Quando a gente tem isso, a gente pode estabelecer metas, e essas metas levam a conquistas. O que eu acho bacana na implantação da LGPD é que hoje em dia a gente tem metas muito mais complexas do que a LGPD. E isso é uma questão que tem perpassado por toda a comunidade que trabalha com a questão de privacidade na escola. É óbvio que a gente tem uma pandemia e é óbvio que, em escala de grandeza, ela é infinitamente maior do que a implantação da LGPD. Mas a gente não pode esquecer que a gente não pode deixar a privacidade dos nossos alunos desguarnecidas porque a gente tem um desafio maior, né? O fato de ter um desafio maior não desobriga a gente de executar esses desafios que hoje são menores. Mas num determinado momento do tempo, certamente a pandemia vai receder e vai ser superada, e a LGPD ela vai despontar como um dos grandes desafios da escola. Tá? Então, o legal é a gente poder estabelecer metas de conquista. A gente pode começar com conquistas pequenas, e as pequenas conquistas, elas dão uma sensação para todo mundo que está trabalhando nessa questão da LGPD, para a liderança e para todos os parceiros envolvidos, que sim, a escola está envolvida, que sim, a escola é preocupada com a privacidade dos alunos. Tá? Então, estabelecer metas pequenas, talvez uma primeira meta seja fazer um levantamento inicial de que dados a escola está gerando. Né? Escolas maiores usam mais tecnologia, elas precisam olhar melhor, porque está gerando muito mais dados. Escolas menores, elas estão gerando menos dados que trafegam por aí, mas elas sim também geram dados. Então, estabelecer pequenas metas, pequenas conquistas para ir consolidando uma nova visão e uma nova cultura da escola. E quando a gente consegue andar por esses passos, de entender a urgência, entender a necessidade da gente enxergar que, sim, a gente gera dados dentro da escola, quando a gente consegue estabelecer uma liderança para isso, de pessoas que vão estar preocupadas com isso de uma forma um pouco mais constante do que outros, que vão estar preocupados com outros problemas, né? Mas são eles que vão usar as ferramentas de comunicação para estabelecer metas, conquistas, dialogar com pessoas, ver dificuldades. A gente precisa ter referências nesse projeto, né? E isso é muito mais importante do que simplesmente termos novas regras. A gente precisa, no fundo, fazer todo esse trabalho e toda essa questão dessa nova mudança necessária, que é uma mudança legal, mas ela é uma mudança que gera oportunidades para a escola, e aos poucos, quando a gente vai tendo conquistas, a gente passa a mostrar para toda a comunidade escolar que a gente respeita a privacidade dos nossos alunos, que a gente está preocupado com isso, e isso é um valor positivo para a escola atingir. E com tudo isso, a gente consegue, aos poucos, conseguir a meta final
de todo o processo de gestão de mudanças, que é mudar a cultura da escola. Quando a gente sedimenta isso daí já não precisa mais tanto de um esforço consciente. Ele passa a ser um esforço de cada um. Cada um entende que, dentro das suas tarefas, ele vai ter que olhar com um pouco mais de cuidado para tudo aquilo que antes passava desapercebido, passar uma lista de alunos com login e senha para um, para outro, isso daí já não é uma coisa que faz parte do cotidiano de uma escola a partir da LGPD. E tem uma série de transformações no dia a dia que a secretaria precisa olhar, que os professores precisam olhar, os pais, os gestores, coordenadores e diretores precisam olhar. Quando a gente faz todo esse processo, a gente consegue, aos poucos, alterar a cultura da escola e certamente alterar ela para uma situação melhor para todos os envolvidos. Então, basicamente, era isso que eu queria falar. A última coisa que eu queria só apontar são leituras sobre isso que eu falei, né? Duas dicas, né? O Manual de Proteção de Dados Pessoais para gestores públicos educacionais, ele serve tanto para a escola pública quanto para a escola privada. Esse é um manual que foi feito pelo CIEB e pela Unesco, né? E ele tem sido considerado uma referência do olhar da LGPD para as escolas, né? Então, ele pode ser baixado nesse site que está aí, né? E a outra recomendação é um pequeno livrinho sobre gestão de mudança, na verdade é uma fábula, né? Criada pelo John Kotter, que é uma das maiores referências na área de gestão de mudança, e ele é muito bacana, porque acredito que a gestão de mudança ela é uma ferramenta muito, muito importante para a escola, no momento que a gente está vivendo de grandes transformações, e transformações que, dentro de uma visão escolar, são transformações ultra rápidas, né? Para a gente se preparar mais e melhor para essas transformações, é muito importante a gente ter ferramentas que nos possibilitem planejar e levar isso com um pouco mais de tranquilidade e com muitos ganhos para todos. Obrigado, gente. Acho que era isso que eu queria falar. Willy, com você. Isso aí, olha só, muito legal, Michel. É bem interessante o que você trouxe aqui para a gente, porque ontem nós tivemos uma apresentação da LGPD também, só que mais voltado para essa parte do processo da lei diretamente, né? E realmente a gente pensou justamente para falar um pouquinho mais a parte conceitual e construção da lei, para depois trazer essa conversa junto com você também, para pegar essa parte mais da vida da escola, né? Tem uma pergunta que veio no privado junto comigo aqui também. Nós estamos com várias escolas chegando agora também, então sejam bem-vindos, pessoal. A nossa conversa hoje está sendo dividida entre o Michel, que é o head de governança do Hub .org, né? Ali que está participando junto com a gente. E daqui a pouco nós teremos a participação do nosso vice-presidente da tecnologia educacional para seguir essa conversa, né? Então, mais pessoas estão entrando aqui com a gente, além de escolas que estão participando todos juntos em uma única sala também, né? A gente sabe que essa é uma realidade dos professores se juntarem ali no ambiente escolar para estar participando. Eliana mandou um oi aqui para a gente. Oi, Eliana. E uma coisa que veio aqui, inclusive, é sobre essa questão de mudança de cultura, né? Você comentou um ponto sobre essa questão dos alunos, às vezes, dividirem os logins e senhas, de ter essa coisa de não ter uma segurança na vida dos alunos ainda com relação a isso, deles não pensarem sobre isso mais diretamente, né? E a pergunta que ficou como que a gente pode promover isso para a nossa comunidade escolar, essa mudança de cultura, de modo que não fique a lei apenas sendo discutida na parte jurídica e na parte de direção e coordenação das escolas, né? Mas que ela se torne uma realidade aí comum na vida de toda a comunidade escolar, que os responsáveis estejam plenamente cientes, que os alunos estejam bem cientes também, né? Que é uma nova realidade, que a gente está vivendo isso hoje e que é para segurança, mas que
vem acrescentar muito positivamente na vida da escola. Você poderia falar um pouquinho sobre isso com a gente? Sim, Willy. Eu acho que essa questão ela é bem importante e ela tem para cada um dos envolvidos, das partes envolvidas na educação, um aspecto diferente, tá? E a gente pode ter causos para cada uma delas, né? Eu acho assim, começando por alunos, tá? Começando por alunos, nós, educadores, a gente tem um tanto de responsabilidade nisso, e eu, como trabalhei na área de tecnologia educacional em escolas durante muito tempo, eu não posso deixar de falar que durante décadas, literalmente, a gente criava um login para a sala de aula, não para um aluno. Quer dizer, para acessar os arquivos dentro do servidor da escola, a gente criava logins gerais, né? Então, era como... E por que a gente fazia isso? Porque era muito mais prático a gestão de você ter poucos logins para fazer gestão do que você ter individual para cada aluno. Tá? Então, durante muito tempo, nós, educadores, fomos responsáveis por essa confusão. Todo mundo sabia o login e a senha. Todo mundo... Essa cultura de compartilhar era quase que uma cultura de confiança. Eu confio em você. Né? Então, a gente tem essa cultura. Daí a gente começou a verificar o aspecto ruim disso. Né? Quer dizer, a gente teve o aspecto de um aluno apagar o trabalho do outro, você começa a ter uma série de confusões decorrentes desse compartilhamento de senha. Né? Mais para frente, e principalmente quando as plataformas de aprendizagem, quer dizer, os grandes softwares que tem, a Khan Academy, né, como a gente pode dar como exemplo, elas são plataformas que funcionam na internet, e elas funcionam com login e senha individualizados. E os alunos começam a ter a prática disso. Né? Então, eu acho que hoje em dia essa questão de compartilhamento de login e senha, muitas vezes ainda acontece no ambiente escolar, mas na medida que o login e senha do aluno ele está amarrado não só na escola, como em plataformas fora, ele começa a pensar duas vezes antes de compartilhar o login e senha deles, né? E é uma coisa individual, que nem escova de dente, né? Quer dizer, esse é o exemplo que a gente normalmente dá. Escova de dente a gente evita compartilhar, né? São coisas pessoais. Então, acho que para aluno essa é a questão, e a gente tem que trabalhar desde da idade menor que a gente trabalha com logins e senhas individuais na escola. Né? Geralmente, a escola, quando introduz o login individual, porque ele vem em uma determinada idade, geralmente em algum período do Fundamental 1 ou no início do Fundamental 2, né? Quer dizer, cabe uma conversa boa sobre a necessidade do aluno preservar isso. Tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é professores. Professores, a gente tem casos que não são muito legais, que aconteceram em escolas que guardam na nuvem informações sobre alunos, e as informações vazaram, e daí tinham comentários inadequados de professores sobre alunos, e isso daí deu muita dor de cabeça. Né? Então, essa é uma outra situação que a gente tem que olhar. Né? Então, professores, eles têm que cuidar, porque os dados que eles estão trabalhando cada vez mais são dados públicos. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado em qual é a linguagem, né? Quer dizer, quanto mais técnico, quanto mais objetivo a gente quanto menos a gente evitar formas não profissionais de estar escrevendo determinados relatórios ou determinadas coisas, a gente se protege os alunos, né? Porque caso haja um vazamento, eu acho que isso é uma coisa importante. E é importante o professor saber que ele está lidando com dados confidenciais, né? Ele não pode, de forma como antigamente fazia, ficar passando determinadas coisas para cá e para lá. Eu acho que cada escola tem que olhar bem sua política de como é que esses dados dos alunos eles podem transitar entre professores, esse tipo de coisa. Né? Com relação a gestores, coordenadores, diretores e tudo mais,
é isso, é um bom desafio novo que eles vão ter que olhar, né? Não, como você falou, Willy, não é só a parte legal, a gente está falando de cultura, né? A gente tem que olhar muito bem para a secretaria, que é um arquivador gigante de dados escolar, né? O que precisa, o que não precisa, o que pode ser eliminado, o que legalmente a escola precisa manter, né? Então, isso daí o gestor precisa olhar, porque abre flancos, né? E como é que o gestor lida com terceiros, como é que o gestor lida com plataformas e como é que traz os pais para a parceria disso, né? Eu acho que nós, como famílias, fomos muito ingênuos no começo das redes sociais, a gente publicou informação demais, fotografia demais, coisa demais, né? Agora acho que está na hora da gente refletir um pouco mais e cabe à escola ajudar os pais nessa reflexão, né? Então, acho que, de forma geral, é isso como a escola trabalha a questão da cultura, de dados, para transformar a cultura escolar. Nossa, muito legal a sua fala, Michel. Muito obrigado. A gente vê realmente que é bem isso que você comentou, né? A mudança não é só jurídica, né? Não é só a parte mais diretiva e jurídica das instituições de ensino que precisa parar para pensar um pouquinho sobre a lei, né? Mas é uma questão cultural e que vai acabar sendo refletida aí, precisa ser refletido em toda a comunidade escolar, né? Com isso, a gente acaba não só trazendo esses reflexos para a instituição, né, no momento que o aluno está na escola, mas para a vida dele, o comportamento que a família e esse aluno e o professor vai ter nas redes sociais, nessa questão de compartilhamento de dados em qualquer instância que seja, né? Muito legal isso. Bom, a gente está agora com a nossa participação aqui do icônico Álvaro, nosso vice-presidente da Tecnologia Educacional. E aí, Álvaro, tudo bem com você? Muito bem, muito bem. Pô, falando de proteção de dados, algum problema tecnológico para acessar aqui vai repetir, né? Quem nunca teve, né? Então, com certeza. Isso, né? Mas muito bom estar aqui porque eu estava ouvindo vocês aí pela transmissão que vocês estão fazendo, né? No Face, no YouTube, né? E, pô, Michel, eu acho que você levantou uma bola aqui importantíssima para eu poder cortar quando eu vou falar de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque a cultura de proteção é uma cultura que a escola sempre teve, né? Então, mais do que outras instituições, o cuidado com os filhos dos outros, né? A gente sempre tem. Muito interessante, quando a gente pensa nesse aspecto cultural, aqui no Brasil, essa cultura foi formada de uma maneira muito legalista, né? Então, aqui nós temos, quando a gente vai sair com as crianças, a preocupação de ter uma autorização do pai, porque se acontece algum problema, se tem algum acidente no meio do percurso, eu peguei essa autorização. Eu tenho um genro que é professor na Inglaterra. Ele simplesmente marca, na quinta-feira sairemos para o museu tal. E pega as crianças, vão para o metrô e saem para o museu tal. Bom, outra sociedade, outra quantidade de riscos. Mas, na verdade, quando eu perguntei para ele se não precisaria de autorização, ele me falou assim, mas no momento que ele me manda as crianças para a escola, eu não tenho essa autorização para educar, a princípio, não sou eu que cuido dessas crianças durante aquele período, ele me outorga isso. Então, é meio que redundante para uma cultura que já cuida de alguém, você pensar que eu vou fazer qualquer coisa, inclusive fornecer dados, e que essa instituição, que eu confio a vida dos seres mais preciosos que eu tenho, não vá cuidar, né? Então, eu só queria fazer essa ligação, Michel, porque escutar e concentrar essa questão da cultura de proteção, cultura do cuidado, eu acho que é este termo que eu tento traduzir de fora. A gente vê tanta coisa, eu acompanhei muito a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, né? É uma cultura de cuidar e não de terceirizar, né? Então, eu jogo para a escola e fecho o olho. Não. Nós temos uma oportunidade de criar uma cultura com as famílias de cuidado, né, Michel? Não sei se você quer comentar, porque daí a gente vai passar para uma outra fase. O William é quem nos guia aqui, né? Nós estamos aí me parece que a questão é realmente a cultura do cuidar, né? Como é que a sociedade enxerga o cuidar, né?
E eu acho que isso é bonito porque a LGPD permite isso, né? E a gente tem outros desafios agora, como é que a escola cuida das crianças no meio da pandemia. Quer dizer, esse olhar para o cuidar, esse olhar cuidadoso com crianças e jovens é que a gente precisa reforçar. Não só o aspecto legal, ele existe, é importante, só que ele levanta para a gente a possibilidade da gente entender melhor o que é se cuidar, né? Muito bom, muito bom. Então, se vocês me permitirem, Willy, nós estamos no horário, né? Eu acabei atrasando um pouquinho, mas vou tentar completar aí essa Tranquilo, tá meia hora contigo aí, Álvaro, sem que problemas. sem que percamos a essência, que eu acho que foi o que você trouxe, Michel. A essência é essa essência da cultura do cuidado. E o papel do líder, que é não só evitar que a escola tenha um problema, né? Mas que ela demonstre a todo momento que tudo que ela está fazendo não é para se proteger, mas é para proteger a criança, né? Então, e aí então pega o gancho e vamos para a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando eu falei da autorização para esse meu genro, ele falou assim, mas a escola faz isso por quê? Eu falei assim, não, porque ela pode ser processada se acontecer alguma coisa com a criança. Então, ela pede uma autorização para se proteger. Mas ela não vai ser responsável se ela tiver... Lá, o direito é diferente do brasileiro, né? Mas se o professor tiver causado algum dano nesse passeio, que dá algum problema, esse professor, essa escola não vai ser penalizada porque ela causou, mas se ela não causar, ela vai ter algum problema? Eu falei, não, se ela não causou, mesmo que não tivesse a autorização, mesmo que ela fosse implícita a autorização, a escola simplesmente se defenderia e diria, olha, eu tomei todos os cuidados no passeio. Então, tendo isso como pano de fundo, que é o papel da liderança, que a gente não pode se furtar, né? Esse papel de ser professor, né? Então, vocês vão ser convidados a serem professores de Lei Geral de Proteção de Dados, não advogados, né? Eu sou bacharel em Direito, então falo com tranquilidade. Mas vocês vão ser professores nessa cultura, vocês são os projetistas nessa cultura, eu costumo chamar de, na verdade, 3 P's, né? Então, primeiro papel, que é de sair, pregar como um professor, como um pastor, né? Vai lá e fala, todo momento. Eles têm que perceber que isso, dentro da escola, ganhou um caráter de proteção, de cuidado. Então, você é professor. Você é projetista também, porque você tem que dizer como isso vai ser melhor ao longo do tempo, né? Porque a gente recebe o mandado do pai para educar, e a gente vai fazer o que for necessário para isso. Então, muito bom a gente funcionar como um projetista. E, por último, você é o protetor. Você é o último guardião. É aquele negócio que a gente fala de liderança, né? Quando dá certo, a vitória é do corpo docente da escola, é de todos que fazem a escola, é das famílias. Quando dá errado, você é o protetor. A culpa é sua. A culpa é do líder. Aqui na TE, nós temos um departamento de culpa. Tem até diretora, tá? Então, quando algo acontece errado, a gente fala assim, a culpa é daquela diretora. Então, a culpa está lá. Vamos entender o erro, ver como a gente pode trabalhar, porque como nós somos da área de educação, a gente pensa que o erro é uma possibilidade de aprender. Então, esses 3 P's eu vou pedir para que vocês guardem como um pano de fundo de tudo que a gente vai falar. Então, o líder é professor, ele ensina, ele é o projetista. Se vocês não puxarem o seu time para a Lei Geral de Proteção de Dados, para o cuidado com os dados, como vocês têm o cuidado para uma saída, seu time não vai mudar. É você o projetista, que diz, em 1 ano nós queremos estar neste nível de proteção de dados. Por que a gente cuida para o aluno não tropeçar no pátio, não deixa um degrau mal feito e não cuida dos dados dessa criança, né? E, por último, você é o protetor desse sistema, né? É você que tem que chamar o apoio, contratar o que for necessário para isso acontecer. Eu vou compartilhar com vocês, então, um esqueminha só para a nossa conversa, para que ela possa ter uma ordem um pouco mais, vamos dizer assim, lógica, um pouco mais... deixa eu ver aqui, whiteboard, compartilhar com vocês aqui, share. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso daqui. Vocês estão vendo minha tela?
Abriu, Álvaro. Muito bem, eu vou tentar tirar aqui com F11. Ela está meio descentrada. Ficou melhor ou ficou pior? Você diminuiu um pouquinho, mas está dando para ver ainda, tá bom? O LGPD ali na frente, né? Tá. Espera aí, vou trazer. Assim está melhor, né? Isso. Ok. Então, vamos lá, né? Então, dentro desse processo da Lei Geral de Proteção de Dados, o Michel já deu uma pincelada, mas, na nossa cultura, chegou o momento em que a gente olhou para o mundo e o mundo está preocupado com os dados, né? Eu não vou falar dos dados especificamente, de cada um deles por si, né? Digamos que meu livro de cabeceira é esse daqui. Está dando para ver? Então, parece uma Bíblia, né? Então, são análises sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Para nós interessa o último capítulo, são 30 páginas, recomendo que leiam, né? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é? É uma lei para que a gente evite que os nossos dados acabem na 25 de março. Quem é de São Paulo sabe o que é isso, né? Então, isso é o risco de o seu dado padrão acontecer e acabar circulando por aí. Eu estou com as minhas 3 filhas, eu recebo volta e meia, uma vez por semana eu estou recebendo alguém falando assim: pai, troquei o telefone celular, porque esse é meu número, vou usar só para o trabalho, esse daqui é meu novo número. Eu já sei que isso é um vazamento de dados que aconteceu, porque a agenda telefônica da minha ex-esposa vazou. E esses dados, então, foram para lá, e as relações entre a gente estavam muito claras, aonde o Facebook, quem é meu pai, quem é minha filha, quem é meu sobrinho, e assim por diante, eu como esposo, pai das meninas. Então, volta e meia, eles têm de um pedaço de informação, e isso é que eu quero que vocês guardem como exemplo, eles podem chegar a dados muito sérios, né? E crianças e adolescentes, talvez a Lei Geral de Proteção de Dados tenha um cuidado adicional. Por quê? Como existe falta aquele negócio que a gente chama que é cinturência, né? Todos nós temos competência. Eu tenho competência como arquiteto, porque eu fiz arquitetura. Mas eu tenho uma série de cinturências. Cinturência falava um doutor da PUC, falava que é o que a gente aprende com o jogo de cintura da vida. Então, com o jogo de cintura da vida, a gente aprende muita coisa e vai ficando mais maduro. Então, não compartilhar tantos dados. O que o Michel falou aqui, quando começaram as redes, como ela está agora, é o que a gente tem feito. Estamos aprendendo com o jogo de cintura. As crianças ainda têm pouco jogo de cintura. E aí, então, a Lei Geral de Proteção de Dados olha para a questão das crianças com vamos dizer, com uma intensidade um pouco maior. Então, esta intensidade maior, esta vontade que a gente tem de fazer com que a gente cuide mais de seres que têm menos proteção, é o jeito que a Lei Geral de Proteção de Dados cuida. Para quê? Para evitar que esses dados tenham algum risco. Eu citei para vocês agora um risco. Qual o risco? De que os meus dados, ou os dados da criança, acabem na 25 de março. Isso pode acontecer de várias maneiras, né? Ou seja, suponha que uma escola que tem 1.000 alunos, ou uma secretaria de educação que tem 300.000 alunos, receba os dados e que um funcionário baixe uma planilha desses dados e esses dados sejam fornecidos para uma organização que a gente confia, né? Mas ali nessa organização eu tenho alguém que brigou com o dono e que pega essa planilha e me leva e vende na 25 de março. Eu queria pedir, então, para a gente ser um pouco mais interativo, que a gente fosse para o Mentimeter, neste endereço que eu estou marcando aqui em cima. Mentimeter.com, e lá vocês vão digitar este código aqui. Então, entrem no site www.mente.com e neste site digitem este dado aqui, ok? Aqui, eu gostaria que vocês, imaginando que esses dados caíram na 25 de março, qual é o risco? Que coisas vocês acreditam que pode acontecer? Então, por exemplo,
pode acontecer vendas, sei lá, não sei se isso é um risco, mas vocês poderiam estar, de repente eu posso ter alguém vendendo os dados do meu aluno, isso é um risco, então você coloca lá, venda de produtos, né? Então suponha que esses dados estão lá, identidade falsa, ó, conforme vocês vão colocando, vai aparecendo diretamente aqui nesse site as palavras de vocês, e as maiores vão aparecendo mais venda de produtos. O que mais que pode acontecer se os dados da minha escola, e agora eu vou pedir para vocês serem bem concretos, se alguém usar os dados da minha escola e ele for parar na 25 de março ou na mão de alguém mal intencionado, o que pode acontecer? Identidade, comercialização. Opa, já tem gente mandando coisa aí bem interessante. Pedofilia. Imagine que alguém sanções. Ah, legal, é o risco nosso, né? Então tá, sequestro, risco físico, identidade falsa, vender para empresas. O que mais? Vamos lá. Chantagens. Ah, alguém aqui, puxa, esse grupo aqui é bem específico, né? O risco emocional, né? Perseguição, identidade falsa, roubo de identidade. Bom, vocês estão tirando um quadro aqui, Willy, pode fotografar aqui, que é um quadro que realmente talvez nos leve, como líderes, a pensar um pouco mais concreto na Lei Geral de Proteção de Dados. Realmente, se os dados dos alunos vazam, ou se os dados da Lei Geral de Proteção, se os dados protegidos por essa lei vazam, isso poderia acontecer com qualquer um. Então, como adulto, claro, não pedofilia, né? Eu não posso ser assediado, mas assédio poderia acontecer comigo. Venda de produtos, de repente, é aquilo que a gente tem, né? Nós estamos em casa, a gente acessa o WhatsApp agora, o direito do Facebook, poderia juntar isso e daqui a pouco estão querendo me vender uma geladeira, está me deixando muito irritado. Extorsão, identidade falsa, ameaça, sanções, né? Então suborno, sei lá quanta coisa não podem fazer com dados. Mas quando a gente pensa nos alunos concretos da nossa escola, tudo isso daqui vira um ponto importante, deixa eu até marcar aqui. Tudo isso daqui, vou tirar essa foto como ela está. Tudo isso daqui volta. Opa, não é esta guia, eu não consigo ver a guia aqui. Voltamos para a nossa apresentação. Tudo isso daqui são riscos, então vamos lá. Os riscos podem ter, eles poderiam ser riscos de ação, como vocês fizeram, mas esses riscos aqui podem ser riscos do tipo... Eu poderia ter um risco também de exposição. Ninguém falou isso da escola base. Quem lembra do caso da escola base, a gente teve uma denúncia de um diretor da escola sobre um problema na escola base, e essa denúncia, então, me levou a entender que, puxa vida, eu tenho um risco muito grande caso caso aconteça alguma coisa com esses dados, e a escola, então, ela perde muito se isso acabar na imprensa. É disso que a gente está falando, né? Então, como é que isso me influenciaria? Para eu ver, não pegou. Como é que isso me influenciaria se eu estivesse pensando na imprensa? Legal?
Então, com essa chamada feita, as escolas e a Lei Geral de Proteção de Dados, então, ela tem que se preocupar com a coleta de dados, com o uso e compartilhamento de dados, e tem que se preocupar com o armazenamento e eliminar os dados, né? Ou seja, basicamente, quando a gente faz a matrícula, antigamente a gente pedia tudo que a gente precisa pedir, né? Então, pedia nome do pai, nome da mãe, se tem irmãos, quantos irmãos tem, o que eu faço? Na hora da matrícula, a gente pedia um raio-x, né? Eu ouço muitas escolas particulares perguntavam assim, não, mas eu pergunto também se tem irmão, porque se o irmão não estuda na escola, eu posso lá depois ir vender tentar trazer o irmão para a própria escola. A coleta de dados da escola tem que se restringir, tem que ser feita para tudo que for necessário para você poder educar. Eu não posso pedir mais dados do que eu preciso para educar essa criança e para proteger ele, para cuidar enquanto ela está ali. Então, aí vem perguntas específicas, e Willy pode me interromper caso estejam aparecendo perguntas aí no chat, né? Para que eu possa ir respondendo sobre o tema, tá? Pode me interromper caso venha pergunta específica. Pode deixar. Tipo sanguíneo. Eu preciso coletar o tipo sanguíneo se a sua escola tem algum tipo de seguro, ou cuida, ou para o cuidado dela, ela precisa evitar que o aluno que tem uma alergia, coma alguma coisa errada, ou coisa assim, peça. Se não precisar, não deve pedir, né? Como é que eu uso? É muito simples. A Lei Geral de Proteção de Dados não é a complicação que estão falando. Eu uso esses dados para educar as crianças. Então, eu preciso do nome do aluno, a turma dele, e eu preciso informar isso para o Google Classroom. Ou seja, eu informo para o Google Classroom, eu posso mandar uma planilha para o Google Classroom, porque eu tenho que usar o Google Classroom para ensinar. Eu tenho que usar o Khan Academy para ensinar. Eu tenho que usar o Aprimora, que é um software de matemática e português, para ensinar. Tudo que for necessário para usar a escola, pode fazer. E ela tem a opção de decidir como vai fazer isso. O terceiro ponto que é importante da Lei Geral de Proteção de Dados é como eu armazeno? Quem é que tem acesso a esse dado? Então, suponha que qualquer pessoa da sua escola pudesse pegar a lista de todos os alunos de todas as turmas e baixar numa planilha eletrônica. Esse cuidado de armazenar, evitando que isso seja feito, ou permitindo que somente algumas pessoas possam tirar essa listagem, essa listagem te ajudar de alguma maneira, isso é razoável. Ah, mas meu professor, para dar aula, precisa saber o nome dos alunos. Óbvio, o professor tem direito a saber o nome dos alunos. Mas será que ele tem direito a saber ou acessar um dado armazenado como o CPF do pai? Será que faz sentido que o professor de sala de aula tenha acesso a isso? Então, o armazenamento vai tratar desse tipo de ação, né? Então, o que eu faço com os dados que eu tenho armazenado e quem tem acesso a esses dados? Legal? Podemos seguir, Willy? Legal. Bora, pode ir. Estou sendo muito claro? Então, é silêncio eloquente? Ou ninguém tem pergunta sobre isso? Sabe o que eu gosto de fazer, Álvaro, por conta do chat? Se tá bem claro, pessoal, mandem um ali pra gente no chat, tá bom? Aí a gente vê que todo mundo tá na mesma linguagem, que vocês estão entendendo perfeitamente, tá bom? Então, quem tá aqui com a gente, só encaminhar o número 1 aqui pra gente no chat, tá bom? Ok. Tá subindo um monte de 1 aqui, então você tá indo bem, Álvaro. Obrigado. Estrelinha. Bom, então agora vem uma questão importante, que é, quando eu trabalho dentro da escola, eu tenho total controle sobre os dados, né? Então, é isso. Eu sou o líder, determinei que somente a secretaria tem, e você pode montar uma estrutura muito simples para garantir que esses dados só sejam acessados pelas pessoas que precisam para cumprir a função. Quando se trata de fornecedores, aqui cabe uma ressalva, né? Então, quando a gente fala de escola privada e quando a gente fala de escola pública. A escola privada está incluindo sempre uma cláusula no seu contrato, que se é uma cláusula simplesmente para dizer como você gerencia os dados, ótimo, mas ela não lhe protege.
essa cláusula genérica que todo mundo coloca, ou colocou esse ano, dizendo que o pai autoriza compartilhar os dados com terceiros com a função de educar. Primeiro que ela é desnecessária, porque ela já estava implícita, mas da forma como ela está escrita, ela simplesmente diz que você pode compartilhar. Na escola privada, então, depois eu vou abordar a escola pública, esta cláusula permite que você passe a terceiros. A Lei Geral de Proteção de Dados não te indica como você deve passar esse dado a terceiros. Então, suponha que você vá cadastrar os alunos para usar o Khan Academy. Até o ano passado, o que a gente fazia? Pegava uma planilha, um nome, e-mail, eventualmente celular de cada aluno, turma, e passava essa planilha para o Khan Academy, passava essa planilha para a editora, para o sistema de ensino que trabalha com você, passava essa planilha para a editora que fornece os livros para acessar a plataforma, e aí seu serviço era o mesmo. Não havia nenhuma preocupação com o que iria acontecer com esse dado lá adiante. Como agora a gente está sendo chamado a essa responsabilidade, a pensar nisso, quando eu posso passar o que eu chamo de dado bruto para esse terceiro, que é passar o nome completo, o endereço completo, o CPF completo. Óbvio que eu já sei que, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, eu não vou passar mais todos os dados que eu tenho para um terceiro. Não vou passar o tipo sanguíneo para o Khan Academy. O Khan Academy não precisa saber disso, né? Será que o Khan Academy precisa saber o sexo do aluno? Será que o Khan Academy... Bom, quais são os dados que você precisa para que você possa usar o Khan Academy? E você pode passar esse dado bruto. Tirando o Khan Academy de sério, mas se é a Edtech que está recebendo isso, com este dado puder identificar mais coisas do aluno, ou se esse dado vazar na Edtech, dois são os responsáveis por isso, a Edtech e você. E quem for ofendido com qualquer um daqueles itens que a gente viu no Mentimeter que vocês colocaram, então, se houver um caso de venda, se houver um caso de vazamento, se isso acabar na 25 de março, então, dados do colégio tal, compre aqui dados do colégio tal. Tanto a Edtech, que vazou, quanto o colégio podem ser alvos, são responsáveis solidariamente por esses dados vazados, tá? E aí vem algo que tira o sono de muito diretor de escola particular, né? Mas, meu Deus do céu, como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou controlar se esse meu fornecedor está em acordo? Primeiro, procurar verificar se ele está cumprindo toda a Lei Geral de Proteção de Dados lá, né? Não existe pressuposto de que ele está cumprindo. Você teria que ir lá verificar. O segundo jeito é você passar os dados anonimizados, né? Eu não preciso dizer que minha filha chama Ana Clara Ladeira XXX. Eu posso dizer somente que é Ana Clara do 5º A. E eu posso passar o e-mail dela anonimizado, de tal forma que se essa Edtech quiser se comunicar com o meu aluno por e-mail, ele tem que passar pela minha escola. Ok? Então, são duas maneiras de você se proteger. A primeira é auditar e conhecer cada um dos seus parceiros, cada uma das Edtechs, os sistemas de ensino. É claro, se você perguntar, você está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? A resposta sempre vai ser sim, né? Porque ninguém mais pode responder não. Se responder não, você tem até que denunciar, no meu entendimento. Não estou de acordo, eu não cumpro, não tenho, nem coloca para dentro da escola, pelo amor de Deus. No caso da escola pública, a autorização, essa cláusula não é necessária. Quem manda o filho para a escola pública já diz para a escola pública que ela pode compartilhar os dados dela. Tudo bem? Então, este fato é um fato relevante e importante, porque a escola pública também pode compartilhar dados, da mesma forma que a escola privada pode. Ela pode mandar os dados para todo mundo, sem tratamento nenhum, que é o dado bruto, nome, endereço, telefone, e correr o risco disso acabar lá na banquinha da 25 de março, ou no Saara, lá no Rio de Janeiro, vamos falar do que for, né? E é um risco que a escola, que o líder decide que a escola vai correr. Ou ela pode passar esses dados de uma maneira que ele não tem. Você pega e quebra os dados, passa de maneira anônima, não passa um e-mail ou coisa assim, mas você tem que garantir que aquela ferramenta te ajude, tá?
Então, neste caminhar, fica muito claro que você tem um tratamento aqui, então, o órgão público, a gente já falou, um tratamento de compartilhar somente os dados que você precisa e, se possível, compartilhar os dados de maneira anônima. Porque a escola, ao contrário das edtechs, o governo, ao contrário das edtechs, ela é a grande coletora de dados. Né? Então, ela coleta os dados cadastrais desse aluno. E a gente fica, então, o que a gente entende é que os aplicativos educacionais e as plataformas fornecem dados que coletem daquela utilização, certo? Então, o que seria? Basicamente, eu tenho ao usar o Khan Academy, ao usar o Aprimora, ao usar o Matific, ao usar qualquer aplicativo, ele me manda dados sobre aquele nome, sobre aquele número de matrícula, por exemplo. E eu, como escola, junto dados cadastrais com os dados que eu coletei dessas aplicações. Olha que interessante. Então, a escola é um hub. A escola reúne os dados que ela coleta dos pais e depois ela guarda o que cada aluno está fazendo nesse ambiente digital. Então, esses dados que vêm para a escola também é responsável. Ela pode guardá-los com a função de educar. Então, é claro que eu quero saber, para um aluno, para eu saber como ele está em português, eu tenho que olhar o software de leitura, então a biblioteca virtual dele, eu tenho que olhar o software de escrita, o software de redação que ele está usando, por exemplo, e eu posso olhar um software de exercícios de gramática e ainda ver as aulas que o meu professor está dando de literatura. Quando eu junto esses 4 dados, eu tenho um dado melhor. Essa coletânea de aplicativos de dados, então a escola tem um papel fundamental, porque ela também é responsável pelos dados não coletados de cada plataforma, mas quando os dados se juntam, você ganha uma compreensão melhor. Se você tivesse um login único, né, ou seja, e um relatório que já faça isso, ótimo, mas nenhuma escola hoje em dia, eu acho que faz isso, porque dá um trabalho enorme você pegar os dados de vários aplicativos e reunir para você ter uma compreensão holística desse aluno. Então, a gente sabe disso, e sabendo dessa questão, nós só temos que cuidar para que esses dados que estão com a gente fiquem durante o tempo que a gente precisar e somente os dados para a gente analisar. Por quê? Daí, na nossa estrutura, quando eu juntei essas coisas, essa informação ganhou o que a gente chama de adjetivos digitais. Ou seja, eu sei que esse aluno está indo bem em matemática, eu sei que esse aluno gosta muito de educação física. Então, para os alunos que gostam muito de educação física, se o dado vazasse de você, é um prato cheio para você vender tênis, né? Vender roupa de esporte e assim por diante. Então, a escola tem que perceber que ela junta dados e esses dados são fantásticos para ela educar, mas eles pertencem ao aluno. Então, aqui vem, com isso a gente vai fechando essa reflexão, por que a Lei Geral de Proteção de Dados falam que os dados são da criança? Por quê? Durante o período que ele está na escola, eu posso dizer o quanto ele melhorou em português, quanto ele melhorou em matemática, eu posso mandar relatórios ao pai. Quando eu saio da escola, fora o que eu tenho que enviar obrigatoriamente para o governo, que são os dados, nota, o que foi ensinado ou não, esses dados que eu coletei durante o período que ele teve na escola pertencem ao pai. E o pai pode pedir para você enviá-los todos, então aí você teria que ter uma estrutura para enviar, ou para você enviar um resumo, para que o pai não perca a trilha de aprendizagem do aluno. Ou seja, para que ele chegue numa outra escola, ele saiba que ele usou Matific durante 4 anos, fez vários exercícios ou coisa assim, mas pelo menos a grande informação, que é a informação que você guarda. Então, o pai pode pedir no momento da saída ou a qualquer momento, eu quero saber que informações você tem sobre meu filho, a partir dos dados e da sua ação de educar. E ele pode exigir, inclusive, que você apague esses dados. Então, ao apagar os dados que você colocou
coletou sobre uma criança no aprendizado de matemática durante aqueles 8 anos que teve contigo, o pai tem o direito de pedir que a escola envie esses dados gerais e que a partir desse envio o pai sabe o que fazer, né? Obviamente, os pais estão, hoje em dia, procurando plataformas como o LinkedIn, né? O LinkedIn ele vai guardando tudo que você fez em diversas organizações, né? Então, é claro que o ensino e a aprendizagem não se restringem à escola. Quando eu faço um curso de inglês, eu estou pegando um badge, e o Michel é o maior especialista brasileiro hoje nesses badges aqui no Brasil. Então, que são aqueles distintivos. Imagine que uma criança, ao longo da sua vida, está recebendo distintivos, notas da escola, mas ela recebe também uma nota do inglês, que ela fez fora. Ela recebe também uma nota da matemática que ela fez fora. Ela recebe também uma nota e assim por diante, né? Então, você tem um padrão, você tem um registro de toda a trilha, de tal forma que você conheça os relevos de aprendizado do seu filho. Reparem, para nós adultos, pensar no LinkedIn, né? O LinkedIn guarda a minha história dos cursos que eu decidi fazer e das empresas que trabalhei. É isso que define o meu perfil como profissional. A escola também guarda um perfil de aprendizagem daquele aluno. E imagine que esse aluno também poderia compartilhar com você que ele está fazendo um curso de música fora, ou que ele fez, como é que a gente tem aquele... ele fez treinamento de matemática fora, e esses dados poderiam te ajudar a educar melhor. Mas esse aluno vai juntando ao longo da vida uma série de distintivos que mostram o que ele aprendeu. E isso daqui é muito importante. Quais os riscos que a escola corre ao não proteger esses dados? Então, os riscos legais, esses são os pequenos, tá? Multa e penalidade. Então, as multas na Europa estão ficando astronômicas, né? Para ter uma ideia, o próprio Google tem lidado com essa situação da proteção de dados na Europa, e ele corre o risco de fechar serviços, como fechar o YouTube e assim por diante. E a gente tem visto que as plataformas estão buscando se concentrar e formatar isso, porque as multas são grandes, né? Eu acho que no caso de escolas, os riscos mais estão ligados às coisas que a gente falou, né? Então, imagine que qualquer um desses itens que vocês listaram aqui aparecesse no jornal, né? Então, eu acho que é o risco da exposição pública. A escola, ela vive da credibilidade que ela constrói ao longo de anos, né? Então, na hora que algo aparece, ou na imprensa, ou na Rádio Portão, né, que não existe mais, né? Hoje em dia existe a Rádio WhatsApp. Há 15 anos atrás tinha a Rádio Portão. As mães iam buscar o filho, ficavam comentando quem era a professora boa, o que está acontecendo. Se a diretora tropeçava, nossa, isso era assunto para Rádio Portão, né? Hoje em dia a gente tem a Rádio WhatsApp, né? Imagine se um vazamento de dados compromete essa credibilidade que a gente demorou tanto tempo para construir. Então, quando eu converso com vocês, e dessa forma eu abro para algumas perguntas, e para um diálogo com o Michel, com ele também, né? Quando eu converso com vocês sobre isso, os riscos, né, de não cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, eu falo para vocês como educadores, né? Eu falaria dos riscos de não cuidar, os riscos de não criar uma cultura de proteção de dados, os riscos de não usar ferramentas que estão à disposição hoje, para que a gente possa fazer isso de maneira mais clara, né? Então, é muito importante que a gente pense nisso, né? Ou seja, como eu passo meus dados a terceiros e o que eu faço com os dados que ficam comigo. Aqui no Brasil, o Michel é do Hub Educacional, então estou te citando aí propositalmente, Michel, porque o Hub ajuda isso, é gratuito. A gente tem informações, tem plataformas também que estão chegando por aqui. O Hub é internacional, né? Ele envolve mais países, né? Mas estão chegando aqui o Clever, por exemplo, dos Estados Unidos. O Clever também é uma plataforma que ajuda as escolas a ter proteção de dados, né? Então, cada vez mais nós vamos ter isso chegando aqui. E cada vez mais a gente tem recebido solicitações
O Google, em alguns casos, tem falado assim, não quero receber os dados brutos. Porque eu não consigo garantir que esses dados brutos, a partir da minha plataforma, fiquem somente aqui. É claro, se ele estiver dentro do uso da plataforma, e ele é tranquilo, mas ele quer se eximir. Ele pega e fala assim, olha, se eu recebi anonimizado, acabou a dúvida, né? Então, não fui eu que vazei os dados, foi um terceiro. Então, no rol de fornecedores que vocês têm, eu acho que esse risco de exposição tem que ser avaliado. E é sobre isso que a gente queria falar aqui, né, William? Não sei se eu cumpri a missão, avancei aí no tempo, para variar, né? Mas, Imagina, Álvaro, sensacional, tanto a tua fala como a do Michel. Algo que a gente percebe, né? Palestras e webinars sobre Lei Geral de Proteção de Dados não faltam, né? Você dá um Google ali, você vai encontrar muito conteúdo sobre isso, artigos. Mas uma coisa que é bem legal aqui que vocês trouxeram foi a gestão de mudança para o ambiente escolar. Falar sobre a lei diretamente vinculada ali a toda a comunidade escolar, né? Não focar exclusivamente no conteúdo, no que é o risco da lei, as sanções que vão vigorar a partir de 2021, né? Caso alguma instituição, empresa acabe fazendo uso irregular desses dados pessoais, né? Então, fica o nosso parabéns inicial aqui, na verdade, porque realmente as escolas pedem isso para a gente e com certeza a nossa audiência que está aqui hoje deu para ter mais clareza com relação à vivência, o dia a dia escolar, né? E uma pergunta, principalmente que vem para a gente que trabalha diretamente com as escolas, ali o sucesso do cliente, tem o nosso pessoal de atendimento e consultores, como as nossas soluções educacionais da tecnologia educacional, todas já estão integradas ao Hub, a gente tem todo esse processo já vinculado diretamente com a Lei Geral de Proteção de Dados, a escola está plenamente segura com essa questão de anonimização, e relacionado com a anonimização, como que as escolas podem garantir que as edtechs que elas possuem, além das que elas têm com a gente já integradas ao Hub Educacional, respeitam essa questão de realmente os dados estão seguros, não tem dados consolidados que podem estar sendo direcionados para empresas terceiras, para vendas para empresas de marketing irregular, né? Porque é bem isso que você falou, Álvaro. Se você liga para uma empresa, você está vinculado, tudo está certo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Vai falar que sim, né? Mas como garantir que esse sim é verídico, ver realmente que está tudo certo? Será que você e o Michel poderiam falar um pouquinho sobre isso? Tá. Vou falar primeiro pela tecnologia educacional, pelo nosso ecossistema educacional aqui de tecnologia e inovação. Nós, quando aderimos ao Hub e resolvemos trabalhar e ajudar na operação, foi uma opção mais ou menos como essa que eu falei do Google. Nossas soluções não se autenticam mais com login próprio, né? O login, ele é transparente, é um login universal. Então, isso virou um requisito técnico, né? Então, a escola que tem uma ou duas soluções, ela já tem o Hub, já faz parte, porque o login é feito por ele, de tal forma que a escola pode ter um requisito técnico, né? Da mesma forma que ela pega e fala assim, não vou contratar um software que não rode em Windows, imagine que ele rode só em Apple, ou vou só contratar softwares que rodem no Apple e não rodem no Windows, isso é um requisito técnico. A gente percebe que vários dos nossos clientes passam a adotar um requisito técnico, olha, só contrato soluções que sejam integradas ao Hub. E aí a EdTech se contrata ao próprio Hub, e isso é muito natural, né? Mas eu acho que o Michel pode falar pelo ponto de vista de quem está atendendo governos, quem está atendendo muitas instituições educacionais, já que o que nos cativou no Hub é que o cliente do Hub é a escola, é a Secretaria de Educação, é o sistema de ensino, então é o grupo de escolas educacionais, né? Michel, manda bala, está contigo. Acho que essa questão ela reflete a questão da novidade, né? Quer dizer, era uma coisa que não era presente nas escolas. Então, agora as escolas estão tendo que buscar soluções para isso, né? Quer dizer, a ideia do Hub é exatamente atender esse nicho de necessidade de dar garantias maior a todo esse ecossistema que a escola está envolvida, né? Então, a escola, aos poucos, começa a entender que
os dados não estão só nela, eles andam pela nuvem, andam através de terceiros, né? Às vezes mapeados, aqueles softwares que sim a escola trabalha com eles, e às vezes não mapeados. Um professor que resolveu ir com seus alunos numa determinada plataforma fazer uma determinada coisa, né? Então, é uma situação nova, é uma situação que aos poucos a gente vai ter, além do Hub, como o Álvaro colocou, outras soluções que vão certamente aparecer nesse mercado. Mas a ideia da gente é sempre poder estar andando na frente e sendo pioneiro, né? E cada vez mais acrescentando camadas que permitam com que a escola faça essa gestão de uma forma transparente, de uma forma que permita com que ela dedique sua energia, seu esforço a não ir no terceiro, verificar se ele está cumprindo a LGPD, mas sim educando os seus alunos, que esse é o principal que a escola tem que fazer. Então, basicamente, acho que é isso. Para a audiência fica um registro, não? Ou seja, cada vez mais a gente tem ouvido diretores falando assim, olha, para educar a gente precisa de um conteúdo que hoje está em materiais, está na internet ou coisa assim, pode ser um sistema de ensino, mas o que a gente faz aqui é ensinar. Então, eu tenho a arte de ensinar e acompanhar o aprendizado dos alunos. Só que hoje em dia a escola tem mais três demandas que estão grandes. Primeiro, infraestrutura, né? Como é que eu faço a escola ter Wi-Fi? Eu ouvi um diretor outro dia dizendo que ele pegou a coordenadora em cima do telhado, arrumando um ponto, uma antena de Wi-Fi. Isso não é papel da escola, né? Então, é como se a escola quisesse montar um sistema de telefonia próprio. Infraestrutura é uma coisa que a escola tem que cuidar. O segundo ponto é que tecnologias e que inovação ela coloca. Porque a escola não aguenta mais. Cada tecnologia nova que eu coloco toma um tempo da arte de ensinar. Então, suponha que eu adote, e aqui eu vou usar propositalmente um exemplo de casa, né? O Aprimora para nivelamento de matemática. Quando eu penso em fazer isso, eu falo, puxa, mais um software de matemática que eu tenho que colocar aqui. Como é que a escola tem que decidir o como, quando e quando isso entra? E se isso vai tomar um tempo de aula, ou se isso é uma ferramenta que vai para casa e que o aluno faz sozinho ou faz junto com seus colegas, e quando isso volta, traz uma informação que muda a minha aula em tempo real. Então, o primeiro problema é infraestrutura. O segundo problema é suporte de aprendizado. É como se o professor e a escola tivessem que olhar, e a pandemia nos ajudou a isso, né? Tem um superpoder. Ou seja, quando o aluno não está, a gente imaginava que a escola em casa era quase que transmito a escola do dia a dia, de sala de aula, e o aluno fica em casa 5 horas em frente a uma tela e aprende. Não é assim, né? Então, o tempo em casa pode ser compartilhado em explicações que o professor dá e trabalhos que o aluno faz, ou uso de softwares que trazem informação para o professor. Então, a gente diz que a pandemia matou o que a gente chamava de tarefa de casa, né? A tarefa de casa era uma tarefa que o professor mandava, depois corrigia em sala ou coisa assim, mas a tarefa de casa, quando eu estou distante, e mesmo quando eu estou presencial, ela tem que estar conectada com a sala de aula. Então, eu peço para o aluno fazer exercício de matemática de coisas que eu ainda não ensinei. Então, ele aprende conceitos assistindo um vídeo de YouTube sozinho em casa, e quando ele vai para a escola presencial ou para a escola online, ele junta isso. Então, infraestrutura, segundo, softwares que eu preciso, na medida que eu preciso. A pandemia também trouxe isso. Eu tinha alguns softwares que só podiam ser usados em sala de aula. Tinha robótica, e a robótica só podia ser dada em sala de aula. Na pandemia, como é que eu faço a robótica em casa? Como é que eu troco daquilo que eu só podia fazer em sala de aula e faço para casa? Faço o rodízio. O que eu faço para engajar o aluno? E, por último, e mais importante, são as famílias, né? Como é que a gente lida essas crianças que são a geração P, que viveram escola durante a pandemia? Então, a gente diz que até os 10 anos, né? Mas eu acredito que é um pouquinho mais, são crianças que estudaram em casa com o pai olhando, a maioria na área privada ou na área pública, tiveram que estudar em casa.
alguns se juntaram, então, mas eu tenho que prestar alguma conta para a família, porque a família está vendo educar e está se envolvendo com isso. Por outro lado, são crianças que estão vendo o pai trabalhar. Então, a gente acha que é uma geração mais empreendedora. O que nesse ciclo entre real e virtual eu consigo fazer e trazer para que ele seja mais rico, né? Eu costumo dizer que a escola hoje, Michel e Willy, é como a gente faz, não, como uma conversa de WhatsApp. A gente se encontra, bate um papo. Quando eu tenho algo para fazer em casa, não é uma cópia dessa conversa, nem uma outra conversa que não tem nada a ver. É a continuação dessa conversa presencial que acontece no mundo virtual, em casa, à distância, e que volta para o mundo real de novo. Então, nós estamos vivenciando isso, e a volta às escolas, com 30% agora, vão permitir que a gente faça coisas na escola que não dá para fazer sozinho em casa, e que a gente não tome esse tempo precioso de convívio na escola com coisas que a gente pode fazer sozinho em casa, né? Os dados, então, são uma grande ferramenta. Eu acho que nós vamos conseguir que esse professor tenha superpoder e isso seja muito significativo para o trabalho que a gente tem agora do ensino híbrido, né? É mais que híbrido, é um ensino que junta, através dos dados, eu conecto as duas ações, né? A virtual e a real. Maravilha, isso é bem interessante essa parte que você comentou, Álvaro. Você fez um breve resumo aí de perguntas, inclusive, que sempre acabam chegando para a gente. Como envolver a família, como envolver a comunidade nesse processo, né? E realmente você deu aí várias analogias que realmente fazem com que eu acho que a gente abra a nossa mente para possibilidades, sabe? Eu posso envolver a minha comunidade escolar toda nesse trabalho e, com isso, trazer isso que você comentou anteriormente sobre tornar minha escola um hub, né? Tornar ali ela com insights, segurança de dados também, mas, além disso, os insights que ela vai ter para estar no ambiente dela, entender quem que é o aluno dela, né? O Michel sabe bem disso aí, com a questão de relatórios que a escola pode acabar trazendo futuramente para realmente entender quem que é o aluno dela, né? Aluno por aluno, e ter esses insights positivos. Bom, a gente está chegando no encerramento agora, então, antes de passar as últimas palavras aí para o Michel e para o Álvaro também, compartilhar algumas informações com vocês, pessoal. Primeiramente, referente à nossa avaliação. Eu mandei agora ali no chat o link para vocês avaliarem esse webinar de hoje, tá? Então, por gentileza, encerrando aqui, ou se quiserem já preenchendo, leva um minutinho para a gente ver o que vocês acharam, comentários. É bem legal a gente ter uma ideia aí como um todo, tá bom? Um outro ponto a ser tratado com vocês com relação à certificação. Serão compartilhados em até 48 horas para quem participou aqui com a gente hoje, junto com a gravação desse momento, tá? Então, caso você esteja representando a sua escola aqui hoje e queira compartilhar com os colegas também as informações que foram trazidas pelo Álvaro e pelo Michel, a gravação estará acessível para todo mundo visualizar depois, tá bom? Então, fica aqui o nosso agradecimento, tanto meu como do Sucesso do Cliente da Tecnologia Educacional, pela participação da audiência, pela participação do Michel e pela participação do Álvaro. A gente agradece aí sempre a disponibilidade de vocês para realmente estar conversando com as escolas e trazer esses conteúdos incríveis. Muito obrigado, passo as últimas palavras para vocês e a gente entra no nosso encerramento. Fica só meu abraço. E lembrando, né, a escola tem que criar recursos para ela se concentrar no ensino e na aprendizagem e na relação com a família, né? Infraestrutura, tecnologia tem que ser mesmo algo transparente, que venha para ajudar no Waze e tudo mais. E os dados, e a segurança de dados, simplesmente significa que os dados ficaram mais valiosos para a gente agora. O que o aluno faz em casa tem mais valor para eu saber como ensinar melhor. Se eles têm mais valor, eu tenho que cuidar melhor. Tá? Então, não é por conta da lei, é por conta do cuidado que a gente tem pelos alunos, pela confiança que a família depositou na gente, né? Legal, gente. Muito obrigado pela participação de todos, Álvaro, Willy, todos que participaram. É isso, né? Quer dizer, a questão da LGPD, no fundo, quando a gente trata da escola, a gente está falando de uma questão do crescimento humano, né? E acho que isso é o principal e é isso que a escola pode tirar de melhor. Obrigado. Isso aí, então obrigado, pessoal. Contem sempre com a gente e a maratona continua. Hoje de tarde até a primeira semana de fevereiro. Então, valeu e até mais. Abraços.
Até mais. Um abraço, um prazer. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.